Oi gente, eu sou a Bê. Hoje eu vou estar começando meu novo sketchbook. Eu comprei ele na Daiso, ele é esse aqui, Versatile Notebook B5. Blá. A capa é bem molenga, mas eu gostei das folhas. Decidi que ele vai ser o meu sketchbook agora. Eu fiz a line art desse desenho de Death Note, mas foi um pouco difícil fazer esse querido aqui. E agora eu vou estar tentando pintar sempre os meus desenhos com tinta guache. Não mostra top, não tem luz, né? Da Acrylex. Aquele normalzinho mesmo que você compra pra criança, sabe? Eu gosto muito mais de guache do que os tipos de coisa pra pintar. E pra fazer sombra e luz, tô usando os meus lápis da Maped, dessa marca aqui. Eu gosto bastante dos lápis deles, então eu vou deixar aqui do ladinho caso eu precise, né? Pra fazer sombras e outras coisas. Então, é isso, bora começar. Eu tô com um problema agora que eu não pensei direito, mas eu não demarquei onde que ia ser, tipo, o começo e o fim das linhas pretas que eu ia pintar. Então, tipo assim, isso aqui era pra ser um fundo preto, mas isso aqui também. Então, tipo, isso vai se juntar com isso, sabe? Tipo, eu não fiz direito, mas tudo bem. São coisas que acontecem no desenho e tal, e eu tô de boas. Eu não costumo pintar os meus desenhos, né? Mas eu quero começar a pintar pra ter essa sensação de preenchimento na folha, sabe? Óbvio que a folha não tá se comportando bem ao guache, né? Mas eu já esperava isso. Mas uma coisa que eu gosto muito do guache é que ele dá esse acabamento meio fosco, assim, e que parece pincelada, sabe? Tipo, parece que isso aqui foi pintado. Eu gosto desse efeito. Mas agora eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer aqui com a parte preta. Eu sei que parece meio bagunçado, mas essa é a graça de pintar com guache, sabe? Aqui no cabelo eu não consegui fazer direito, mas tô com meu lápis aqui, tô com lápis preto, vou conseguir fazer direitinho. E agora chegou mais ou menos a parte de organizar as coisas aqui, né? Porque, como eu falei, tudo parece meio desorganizado. Como essa parte é mais especial, assim, eu vou falar um pouquinho sobre os personagens, porque eu quis fazer esse desenho, enfim. Inclusive essa parte que eu só vou usar lápis e um pouquinho de tinta guache pra os highlights. Ou seja, iluminação, né? Desculpa. Esqueci a palavra em português. Eu quis fazer esse desenho, na verdade, porque além de fazer tempo que eu não desenho nada, eu gosto muito de Death Note. E eu tô assistindo Boku no Hero agora, mas eu queria estar assistindo Death Note. Quer dizer, nada me impede de assistir, né? Mas eu não gosto de estar vendo duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu acho que a minha cabeça funciona um pouquinho pragmática quando se trata disso. Mas eu amo Death Note. E sei lá, só senti vontade de fazer um desenho de Death Note pra começar o meu sketchbook. Eu, na verdade, peguei inspiração de desenho de uma youtuber. E ela faz uns desenhos muito legais. Ela faz bastante commission e eu tava assistindo os vídeos dela. E fiquei inspirada pra começar o meu sketchbook e organizar ele. Porque eu acho que eu nunca tive... Quer dizer, eu já tive.
Mas eu nunca me concentrei em ter um sketchbook bonito, completo, sabe? Então, acho que foi esse o motivo, assim, que eu quis começar e tal. E o pior é que eu tenho muita preguiça de pintar com lápis de cor, sabe? Por isso que eu uso tinta guache, mas não ia ter muito pra onde fugir agora. Eu vou consertar isso aqui depois. Eu tenho essas duas canetas, caneta Bic normal e essa aqui que eu nem sei que caneta que é, mas essa caneta aqui é boa pra fazer detalhe, então vou tentar. Deu certo de fazer os detalhes com essa aqui. Essa aqui eu acho que eu vou usar pra, tipo, cobrir áreas, que ela é um pouco mais grossa. Eu gosto de sempre apontar meus lápis antes de usar eles. Pra fazer sombras eu vou estar usando esses dois, que é um cinza escuro e um marrom escuro. E agora eu vou estar demarcando a linha do cabelo dele com esse pincel bem fininho. Achei meu lápis branco, vou tentar fazer com ele ao invés do pincel. Gente, eu testei e deu super certinho. Inclusive eu gostei muito do efeito. Ok, agora eu vou estar pintando esse Shinigami. E é interessante que eu desenho um monte de Shinigamis aqui. E eu tava até vendo um vídeo agora do Zodíaco, que é um canal muito bom e eu recomendo pra vocês. Sobre coisas sobrenaturais, enfim. E de Death Note, eu acho que a coisa que mais me interessa de longe são os Shinigamis. Porque, eu não sei, eu acho simplesmente... Eu acho muito interessante o conceito dos Shinigamis. E do Jealous, principalmente, porque ele tem essa feição que me lembra muito o Frankenstein, sabe? E eu morro de ódio da Misa por ela ser a personagem que ele morre pra salvar, né? Eu nunca gostei dela, porque eu sempre achei ele muito coitadinho, sabe? E eu acho que foi a história dele que me fez enxergar os Shinigamis de um jeito diferente, porque o primeiro Shinigami que a gente conhece na história, né? É o Ryuki, e o Ryuki é bem intimidador, assim. Mas logo após a gente conhece mais Shinigamis, inclusive a Ren. E eles são diferentes um do outro, sabe? E esse aqui, especialmente, porque ele, tipo... Ele tem essa feição e o design dele é muito... Como se ele fosse assustado, quase tímido, sabe? E daí ele morreu bem rápido pra proteger a Misa, né? Mas eu lembro que quando eu vi ele eu fiquei, tipo, meio encantada, assim, pelos Shinigamis, porque eles não são só essa coisa de destruição que deixa entender na história, né? Tipo, eles são seres com sentimentos e eles sentem coisas e, tipo, me faz muito lembrar dos anjos mesmo, sabe? Tipo, das histórias cristãs e evangélicas, enfim. Então, tipo, eu gosto muito de estudar e ver coisas sobre os Shinigamis. E eu acho que isso começou com o Jealous, que é esse aqui. Porque eu acho que se não fosse pela história dele, eu não teria prestado muita atenção nessa questão, assim. Mas eu acho os Shinigamis muito, muito interessantes e é a coisa que mais me deixa fascinada por Death Note. Até porque existe aquela teoria de que as pessoas que usam o Death Note são as pessoas que se tornam Shinigamis, né? Por isso que os Shinigamis têm personalidades diferentes, agem de forma diferente, tipo... Eles carregam um pouco do que eles foram como humanos e tal. E eu gosto muito dessa teoria, porque pra mim ela faz total sentido. Até porque tem aquele OVA em que mostra um Shinigami muito parecido com o Light, então...
Pra mim é meio que canon isso, sabe? Não é nenhuma teoria. Agora, vindo pra Ram, eu vou usar esse amarelo e esse roxo pra fazer os detalhes dela. Gente, eu preciso falar aqui de todos os Shinigamis, a Ram é a minha favorita, porque, eu não sei, o design dela eu acho muito peak gender fluid, sabe? Tipo, eu gosto muito do design dela e também porque pra mim ela é meio que a antítese do Ryuki, sabe? O Ryuki é aquele cara que é pra você olhar pra ele e você achar ele muito intimidador. A Ram também, ela tem esse olhar meio pesado, né? Mas eu acho que ela é mais apaciguadora do que o Ryuki. E eu também morro de raiva da Misa, porque a Ram morreu pra salvar ela, né? Então a Misa é a grande vilã pra mim, porque ela fica matando os Shinigamis que eu gosto. Fiz um blending horrível, mas eu acho que eu vou dar um highlight maior no rosto dela, porque ela tem o rosto bem branquinho. Então eu vou passar branco aqui com tinta guache. O bom de usar tinta guache é que seca rapidinho, né? Então logo que eu passar já vou conseguir continuar o desenho. E a Ram também, diferente do Ryuki, eu acho que ela meio que caiu numa cilada que o Ryuki nunca cairia, que é deixar a lábia do Light passar por cima de você, sabe? Eu acho que a maioria dos Shinigamis com certeza sofreria pela mesma coisa, né? Porque além do L e do Light, era meio improvável que você notasse, tipo, a forma como eles se movimentavam e tudo. Mas o Ryuki era, na verdade, um Shinigami bem inteligente, assim. Tanto que ele gosta de pessoas inteligentes. Justamente pra, tipo, poder observar o que elas vão fazer usando o Death Note, né? Mas a Ram não era assim, ela tava com a Misa só pra proteger a Misa. E talvez esse tenha sido o grande erro dela, sabe? Tipo, ela não preveu muito bem como é que o Light ia se comportar com isso e como ele ia usar, tipo, de tudo que ele podia pra usar a Misa, né, no caso, tipo, ele ia fazer tudo que ele podia pra poder usar ela de todas as formas. Eu acho que a Ren não calculou isso bem e foi pior ainda quando ela admitiu gostar da Misa, porque daí o Light sabia que ele ia poder usar isso contra ela, então meio que serviu de munição, né, contra a própria Ram. E eu sei que muita gente morre no anime, mas eu fico triste porque literalmente todos que eu mais gostava morreram. Ninguém que eu gostava, tipo, ficou vivo. A não ser o Nier, mas eu vou falar melhor dele quando chegar na parte pra desenhar ele. Agora chegando aqui no Shido. Não sei falar o nome dele direitinho. Mas eu quis botar ele aqui porque, sei lá, eu acho ele engraçado. E a parte que ele tá perseguindo o Ryuki no anime, tipo, é uma das partes mais engraçadas que eu acho, assim. Então eu quis incluir, tipo, mais diversidade, assim, de Shinigamis pro meu desenho, sabe? Óbvio que eu queria ter trazido o Ryuki também, mas eu não vi muito bem como é que ele ia se encaixar aqui. Então ele ficou de fora dessa vez. Mas eu amo o Ryukizinho, tá, gente? E amo ainda mais porque ele só gosta de incomodar os humanos, assim, gratuitamente. Não tira a razão dele, né? Porque não tem mais nada pra fazer aonde que ele vive, então faz sentido que esse seja o hobby dele, assim. E apesar de ter aparecido pouco, eu gosto como os Shinigamis, a grande maioria, né? Como todos eles têm, tipo, características muito únicas, assim. Pra gente conseguir distinguir fácil quem que é quem, sabe? Até porque o Ryuki é completamente diferente da Ram, que é completamente diferente do Jealous, que é completamente diferente do Sidou, que é completamente diferente do Rei Daioh. Então, tipo, eu gosto bastante quanto que os autores puderam brincar com essa diferença entre os Shinigamis, sabe? Sem querer eu pintei os dentes dele, mas daqui a pouco eu volto aqui e conserto isso. Ok, agora indo pro último personagem aqui do desenho, eu acabei de perceber que eu não pintei a mão dele.
O Nier é, na verdade, um dos meus personagens favoritos de Death Note. E todo mundo, tipo, me pergunta por quê. Porque, né, ele não é muito bem aproveitado na obra. E... na verdade, não é que ele não é bem aproveitado, tipo... a participação dele é meio incógnita. Mas eu gosto dele justamente porque ele é uma incógnita, sabe? Tipo, nada do que ele faz é muito claro, assim. E ele não é necessariamente um bom L. Ele ainda não conseguiu resolver nenhum caso como... agindo como ele, na verdade. Então, ele tá meio que em maus lençóis, assim. Não sei se é assim que se deve dizer. Mas ele não tá muito bem, né? Dentro do universo. Mas eu acho isso interessante. Eu acho uma abordagem interessante. Não é todo personagem que a gente vê de uma obra que gera discussão que nem ele. Então, eu gosto, sabe? E agora ele não é mais uma criança, né? Ele é um adulto. Então, ele tá em outra posição já, dentro do mangá também. Inclusive, essa foi a referência que eu tirei pra fazer ele aqui no desenho. Ele com o cabelo mais longo, porque eu acho que faz muito sentido ele não cortar o cabelo, sabe? E bom, gente, agora que eu já fiz os personagens, eu vou dar o geralzão no desenho pra acabar ele. E eu volto no final do vídeo pra falar com vocês. E ficou assim o desenho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu fiquei um pouco mais séria durante o vídeo, mas eu acho que é porque é a primeira vez que eu tava desenhando e pintando enquanto eu gravava, então, tipo, eu fiquei meio nervosa de errar alguma coisa. Mas eu pretendo trazer os outros desenhos que eu for fazer nesse sketchbook pros vídeos aqui pro canal também. Então, caso você queira ver os meus outros desenhos, se inscreva no canal. Eu também posto meus desenhos digitais lá no Twitter. É isso, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo da B e até o próximo.